Boa noite. Gente, daqui a pouco a gente está começando, tá? Faltando alguns minutinhos para as 8 horas. Quero dar boa noite aqui para Sueli Santos, Marcos Carreiro, Aninha Silva. Guilherme! Conseguiu, Guilherme! Conseguiu assistir, cara. Porra, muito legal a tua presença aqui. Obrigado pela tua presença, Guilherme. Valeu. Espero que você consiga ficar até o final. Boa noite, né, Cristina Coelho? Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre a tontura. Daqui a 2 minutinhos a gente começa com a nossa live de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você põe a sua pergunta aqui na página. Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe. Obrigado pela presença, Felipe. Espero que você esteja melhor. Faltando 1 minutinho, já temos 25 pessoas já presentes aqui na nossa live. Boa noite, Sol. Marcos, obrigado pela presença. Olenka, Fatioli, obrigado, Olenka. Sempre presente, né, Olenka? Obrigado pela tua presença. Bom, vou dar início aqui a esse tema, que é um tema de bastante interesse. E eu já, em algumas lives, eu já falei sobre a tontura, já falei sobre o labirintite. Boa noite, Tatiana Carlins. Obrigado pela presença, Tatiana. Bom você aqui, Sônia Pereira. Então, assim, antes da gente falar sobre a labirintite em si, a gente tem que entender por que temos a tontura. O equilíbrio do nosso organismo ele é dado por alguns órgãos que recebem informações sobre a nossa posição do corpo e enviam esse estímulo para o cérebro, responsável por processar essas mensagens. O labirinto ele tem uma participação muito importante, porque o labirinto é o órgão que detecta a posição da nossa cabeça em relação ao restante do organismo. Dados visuais, a nossa visão do ambiente ao nosso redor, as informações obtidas por esses receptores espalhados pelo nosso corpo, como os existentes nas plantas dos pés, por exemplo, eles são também integrados no cérebro, com o objetivo final de se obter o equilíbrio corporal. Então, isso é que dá o nosso equilíbrio. A partir do momento que eu tenho uma disfunção de todo esse sistema, nós temos o quadro de desequilíbrio e do quadro de tontura. Boa noite, Tatiana Pego. A partir do momento que eu tenho um quadro de tontura, eu tenho que passar a observar as principais causas desse problema. Nem toda tontura é uma patologia. A labirintite é um termo que nós usamos, popularmente falando, como um quadro de tontura, mas a labirintite, em termos médicos, é como se fosse a inflamação do órgão labirinto. Tá? Então, esse dado de tontura precisa muito bem ser avaliado. Boa noite para a Michele Rodrigues, para a Lourdes Cabral de Assis. Temos tonturas que são consequências de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma alteração no grau do meu óculos, por exemplo, eu posso ter quadros de tontura, que não significa que eu tenho algum problema do equilíbrio, algum quadro de doença, como a labirintite é. Tá? A partir do momento que eu tenho outros sintomas, como por exemplo, alterações da coluna cervical. Boa noite, Brenda. Obrigado pela presença, Brenda. Alterações da coluna cervical, como hérnia de disco, como eu tenho artrose, quadros de artrite, por exemplo, os famosos bicos papagaio, por exemplo, eu posso ter um quadro de tontura, tá? Boa noite, Luísa. Obrigado pela presença, Luísa. Muito bom te ver por aqui. Essas tonturas, elas podem ser decorrentes da minha coluna cervical. Nesse quadro, gente, não me interessa a coluna torácica, tá? A coluna do tórax e a coluna lombar ou sacra. O que é importante para o labirinto é a minha coluna cervical.
Então, se eu tenho algum comprometimento na minha cervical, um endurecimento das minhas articulações das vértebras, se eu tenho um bico de papagaio, se eu tenho uma hérnia de disco, por exemplo, e se eu tenho quadros agudos de dores na coluna, eu posso ter uma tontura desencadeada pela coluna cervical e não quadros de uma labirintite, por exemplo, ok? Assim como eu posso ter um quadro de alterações no campo visual, como eu falei, seja miopia, hipermetropia, alterações do grau do meu óculos ou algumas patologias do meu olho, tá? Isso também pode me levar a um quadro de tontura ou desequilíbrio momentaneamente. O desequilíbrio é um quadro onde eu tenho uma sensação de flutuação, de instabilidade. A tontura, eu tenho uma sensação de as coisas rodando ao meu redor ou eu rodo ao redor do meio. Ou seja, quando eu levanto da minha cama, quando eu levanto da cadeira, eu vejo tudo rodando. E isso é um quadro de uma tontura. Eu posso ter uma vertigem, posso ter uma tontura de origem de posição, tá? Nessas questões de levantar de uma cadeira, levantar de uma cama, e aí eu posso ter esse quadro de tontura. Outro quadro também de tontura desencadeada é por alterações de aumento de pressão arterial. Vocês devem conhecer pessoas que têm quadro de pressão arterial, são hipertensos, tomam seus remédios, mas pode acontecer dessa pressão arterial subir de uma tal maneira ou descer de uma tal maneira e essa pessoa pode ter um quadro de tontura. Essa tontura é desencadeada por alterações na pressão arterial, dores na nuca, dores na altura dos olhos, como nós chamamos de dor em faixa, essa alteração na questão da vista, uma pressão, parece que eu estou amarrando um cinto na altura da testa, e essa dor de cabeça pode originar um quadro de tontura desencadeada por um padrão de pressão alta, ok? Rosenda, obrigado pelo elogio, prazer você aqui, espero que você esteja gostando. Qualquer pergunta, assim como o Lenca Fatioli fez, eu vou responder daqui a pouquinho. Você também pode mandar a sua pergunta, eu estou aqui para responder. Eu estou aqui para esclarecer a sua dúvida. Muito importante essa live aqui de hoje. Se você está gostando desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, marque seus amigos. Como eu falei na apresentação há 2 dias atrás, se você sofreu, conhece alguém que tem esse quadro, marque, compartilhe e curta esse vídeo para a gente poder espalhar a corrente desse tema. Uma outra causa também da tontura é o fator emocional, tá? Respondendo a pergunta do Olenka. O fator de estresse, o fator emocional. Quanto mais tenso, a minha circulação ela se contrai, ela diminui de tamanho, eu faço uma compressão nos meus vasos sanguíneos e eu posso ter um quadro de tontura desencadeado por um fator emocional, um fator de estresse. Então, se isso está te acompanhando, se o fator de estresse está te acompanhando, cuidado, que você pode ter alguma crise de tontura desencadeada por um fator de estresse. Tá? A tontura seria uma consequência do fator emocional, do fator desencadeado também por essa tontura. Tá? Uma outra questão também muito ligada à tontura são alterações que nós chamamos de alterações metabólicas. Alterações metabólicas são quadros desencadeados como, por exemplo, aumento de colesterol, alterações na glicose. Isso torna naturalmente o sangue mais grosso, o sangue mais espesso. Então, a minha circulação do ouvido já é uma circulação muito pequena. É uma região onde eu capto a circulação muito estreita, muito fina. Então, a minha captação, a minha concentração de sangue já é diminuída para aquela região, mas uma região muito bem nutrida de sangue. Quando eu tenho algum fator de metabólico, como alterações do colesterol alto e alterações da glicose alta também, eu tenho um sangue muito mais espesso. Dentro do nosso sangue passa oxigênio. E a concentração de oxigênio, que seria normal dentro do ouvido, em umas condições normais de colesterol normal, glicose normal, quando eu tenho isso aumentado, a minha circulação, a minha concentração de oxigênio nessa região ela fica diminuída. Então é como se enchesse um copo de água. Até esse copo encher, eu tenho um padrão de tontura. Quando esse copo enche, eu paro de ter tontura. Por exemplo, dando um exemplo do cotidiano,
no ato de eu levantar e deitar na cama, por exemplo, eu posso ter uma alteração circulatória, não só por alterações na minha coluna cervical, mas por alterações na obstrução parcial ou dificuldade do sangue circular no meu ouvido, e aí eu tenho um quadro de tontura devido a essa alteração no colesterol e na glicose. Se eu tenho, por exemplo, um paciente hipertenso que não toma seus remédios, eu tenho um paciente diabético que não toma seus medicamentos, com alterações na coluna cervical, por exemplo, eu vou ter um paciente em potencial elevadíssimo para poder ter um quadro de tontura, ou se não teve, um risco muito alto de ter, ou aquele paciente que já tem de difícil controle com algum tipo de medicação, com algum tipo de controle, esse tipo de paciente vai acontecer. Então, eu passo a ter um paciente que nós chamamos polissintomático, com vários sintomas, e aí a gente precisa começar a tirar as causas da sua doença e a gente começa a esclarecer o seu diagnóstico. Boa noite para a Carmen Verônica, boa noite para a Malu Marinho, obrigado pela presença de vocês. Então, a Vilma Linéia pergunta as causas da tonteira. A gente tá enumerando algumas aqui, tá, Vilma? Então, assim, como eu falei, alterações na coluna cervical, alterações no campo visual, alterações de pressão arterial, alterações de colesterol, alterações da glicose, fatores emocionais, todos esses são os principais sintomas, ou um dos principais sintomas ligados à tontura. Como eu falei, nem toda tontura é uma labirintite. A labirintite é uma doença crônica que ela precisa ter um controle, assim como hipertensão, assim como diabetes, assim como hepatite, precisa ter um acompanhamento. A labirintite precisa ter um diagnóstico formado com alguns exames e uma avaliação clínica do seu otorrinolaringologista. Precisa ter uma avaliação. Por quê? Como eu falei, nem toda tontura ela é uma labirintite. Então a gente tem que começar com o seu otorrino a começar a excluir as causas. Às vezes o problema não é no ouvido. Então a causa precisa ser investigada com outro especialista, e isso o otorrinolaringologista, que em princípio seria o primeiro especialista a você procurar, e ele vai te orientar, você avaliar com outros tipos de especialista a sua causa. O que é importante também salientar é que existem alguns medicamentos, e aí foi a pergunta da Andrea no Facebook, ela deixou algumas perguntas em relação à questão alimentar. Será que existem alguns alimentos que podem me causar tontura? Sim. Os principais inimigos do nosso ouvido, um dos principais inimigos do nosso ouvido é o açúcar. Não só escondidos em doces, como chocolate, sorvete, biscoito recheado, enfim. Mas também como pães, tortas, bolos e massas feitos com farinha fina, farinha refinada, farinha branca. Quando o indivíduo tem alterações na maneira de processar os carboidratos, ou tem algum distúrbio nessa questão de processar os carboidratos, ingerir muito açúcar pode interferir nas estruturas do labirinto, ou seja, no órgão responsável, um dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio, fazendo com que ele mande mensagens erradas ao cérebro. E isso pode desencadear um transtorno no nosso labirinto. Tá? O outro alimento também importante na questão do labirinto é o sal. O sal ele não fica muito atrás quando a gente fala dos perturbadores do labirinto, já que está relacionado ao aumento da pressão nos vasos sanguíneos. O aumento do sal dificulta a irrigação e a chegada de alimentos, nutrientes, à parte interna da orelha. O primeiro passo para isso é brecar esse engarrafamento, que a gente pode colocar assim, do sal. A gente tem que trocar a nossa alimentação por outros tipos de temperos, como cebolinha, salsinha, sálvia. E isso a gente tem que começar a aprender a dizer não a esses alimentos ricos de sal, porque quem tem essa propensão ao quadro de labirintite pode favorecer o aparecimento do quadro. Certos alimentos à base de cafeína, como café, os refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola, são potenciais
alimentos para a tontura. Eles potencializam o quadro de tontura. A cafeína é um grande estimulante para o quadro do labirinto. Então, aquele paciente que tem um quadro de tontura, nós sempre orientamos a evitar ou até mesmo a restrição total de alimentos à base de cafeína. Assim como a teína. A teína é uma substância presente nos chás. Então é importante também que a gente oriente o paciente para abolir esse tipo de alimento. Tá? Então alimentos gordurosos, como queijo amarelo, chocolate, são grandes potencializadores também pelo aumento da gordura, pelo aumento do açúcar. Então são alimentos que podem facilitar a esse quadro de tontura, ok? Se você faz uso desse tipo de alimento, você sabe que você tem que fazer uma restrição desde que você tenha uma avaliação com seu otorrino e faça uma investigação diagnóstica. E como é que se faz uma investigação diagnóstica? Aquele quadro de uma tonteira esporádica. Eu tive uma tontura quando eu levantei da cama, mas eu tive uma vez só, depois eu nunca mais tive. A conduta é observar. Tá? Observa, você pode ter passado aquela semana um pouco mais estressada. Nem toda tontura, assim, em quadros esporádicos, a gente precisa fazer uma investigação. Nós realizamos uma investigação quando essa tontura ela começa a te dar prejuízos sociais ou prejuízos profissionais, que te deixa incapacitado, às vezes, de levantar de uma cama. Isso fica de uma forma contínua, persistente, diária. É interessante uma investigação. Como se faz essa investigação? O otorrinolaringologista faz o primeiro exame físico dentro do consultório com você. A partir do momento que ele diagnostica, ou ele tem alguma hipótese diagnóstica, ele lhe pede alguns exames. Os principais exames são exame de sangue para a gente detectar alterações de colesterol, de açúcar, parte hormonal, alterações e avaliações de algumas enzimas como zinco, magnésio, ácido fólico, tudo isso é importante. Alterações na glândula tireoide, nós já falamos uma live sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula que coordena praticamente todas as funções do nosso organismo. Então é importante uma avaliação também desse padrão da tireoide. A gente faz uma investigação clínica e nós chamamos de exames otoneurológicos. Quais são esses exames otoneurológicos? A audiometria, avaliação da audição do paciente. Às vezes, o paciente com perda auditiva já pode dar um sinalzinho de tontura interessante em uma investigação. Em outro exame é o exame do labirinto. O paciente ele é estimulado ao exame com ar quente, ar frio, água morna, água fria no ouvido. Esse ouvido ele vai ser estimulado e se essa estimulação ela pode dar positiva ou negativa. Negativa se a resposta for natural para a tontura. E positiva se esse quadro for um quadro patológico que precisa de uma avaliação de um otorrinolaringologista e precisa de um acompanhamento com alguns medicamentos. Então a gente tem que avaliar indivíduo por indivíduo. Se você tem tontura, não tome o medicamento do seu vizinho, não acha que o remédio do seu vizinho vai ser bom para você. Como eu falei no início dessa live, nem toda tontura é labirintite. Temos mais de 300 causas para tontura, dentre as principais, como eu já falei aqui. Não é necessário uma automedicação logo de início. Alguns medicamentos podem piorar o quadro da tontura. É necessário uma investigação, é necessário uma avaliação com o seu otorrino, ok? Vamos responder algumas perguntas e alguns esclarecimentos. A Sônia Pereira fala que no verão a pressão dela desce, ela tem muita tontura, ela é hipertensa e toma medicamentos. Então, a pressão, Sônia, como eu falei, a pressão pode oscilar para cima ou para baixo e você ter um quadro de tontura, assim como você pode ter um aumento de glicose ou uma queda na glicose, que é a hipoglicemia, aquela sensação de queda, aquela sensação de desmaio. Isso não é uma labirintite, isso é uma queda de glicose e que você precisa repor o açúcar, ok? Precisa fazer uma investigação. A Carmen Verônica, ela escreve o seguinte: ela já teve oportunidade de falar comigo sobre a tontura que ela tem
e ela está novamente tendo quando acorda e quando deita. Já procurou um otorrino, nos exames deu tudo normal, mas ela tem um probleminha na coluna. A doutora pediu uma audiometria e também exames da coluna. Ela está no caminho certo para descobrir o que pode causar essas tonturas? Está. Avaliação da coluna cervical, se você já tem um quadro de alterações na coluna, ô Carmen, é investigar a sua coluna cervical e fazer não só o exame de audiometria, fazer o exame do labirinto, tá? Pesquisar o exame do labirinto. Você pode ter, por exemplo, o paciente pode ter uma alteração na coluna cervical e ter uma labirintite. Pode ter as duas coisas, como eu falei. Você pode ter uma alteração na coluna cervical, você pode ser hipertensa, você pode ter vários sintomas que sejam causadores da sua tontura, mas podem ter uma causa isolada, num quadro agudo, ou várias causas ao mesmo tempo te causando essa tontura, tá bom? Denise Nininha, boa noite, obrigado pela presença. Regina Santos, boa noite. Regina Penhaferro, obrigado pela presença. Boa noite, Josi Rossini, Simão de Amon. Tatiana Carlins, obrigado pelo elogio. Espero estar sendo esclarecedor na noite de hoje. Andréia Silva, eu te respondo isso em box, porque foi uma aula sobre a tireoide, mas pode sim, pode causar sim. Bom, em relação ao tratamento, o tratamento envolve alguns medicamentos e algumas terapias, tá? Desde que a tontura seja diagnosticada como uma doença, existem alguns medicamentos para isso, alguns medicamentos que atuam no labirinto e alguns medicamentos que atuam equilibrando a circulação e dando uma concentração normal de sangue dentro do seu ouvido. Existem algumas terapias que nós realizamos, nós chamamos de exercícios para reabilitar o seu labirinto, ou seja, são exercícios que você faz em casa, tá? Sem a ajuda de ninguém, você faz sentado em uma cadeira ou sentado na beira da cama e realiza alguns exercícios sempre com orientação do seu médico, e isso vai como se eu estivesse colocando o seu labirinto numa academia. Eu vou estimulando o seu labirinto com o passar do tempo aos movimentos do seu dia a dia, para que no futuro, sem a ajuda dos medicamentos, o seu cérebro já fica no automático para aqueles movimentos que o seu cérebro que você vai realizar, e o seu cérebro já vai estar acostumado e o seu labirinto realiza sem nenhum tipo de desconforto, tá bom? Boa noite para a Sônia Regina Trindade. Obrigado, Olenka Fatioli, pelo elogio. Se você tiver mais alguma pergunta, a gente daqui a pouco está encerrando. Eu dou mais alguns minutinhos para vocês. Espero, o Carmen, que eu tenha respondido a sua pergunta. Muita gente está mandando alguma pergunta. As perguntas. Elvira, boa noite. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo elogio. Procuro de uma maneira mais clara a gente poder responder de uma forma que vocês entendam, tá? Rogério Florencio, obrigado pela presença, Rogério. Ele está falando aqui que ele acha bacana a minha iniciativa e eu procuro fazê-la com o maior prazer. E ele pergunta se eu acho se existe alguma correlação do paciente sofrer do labirinto por conta de um emagrecimento muito rápido. Pode acontecer, mas naquele momento ali, Rogério, tá? Você pode sofrer do labirinto por deficiência de algumas vitaminas, tá? Você pode sofrer uma tontura por causa de emagrecimento muito rápido, por queda da glicose, por exemplo, tá? Então, eu não sei como é esse tipo de emagrecimento, mas uma alimentação a cada 3 horas é o ideal. Você, preferencialmente, diminuir o açúcar e diminuir o sal é importante, porque, como eu falei já nessa live, são alimentos que potencializam também a tontura. E você se alimentando a cada 3 horas, você não diminui muito o nível de açúcar no sangue. Então você pode não ter essa descompensação a ponto de você ter um desequilíbrio, a ponto de você ter a tontura. Diferença para quem está chegando agora, e a nossa audiência é rotativa, muitas pessoas vão entrando e muitas pessoas vão saindo, é importante dizer que
nem toda tontura é labirintite e que existe uma diferença entre desequilíbrio e tontura. A tontura tem um quadro de rotatório, uma tontura rotatória, eu vejo as coisas girando ao meu redor, ou eu giro ao redor do meio. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, eu tenho um desequilíbrio. Tá? Eu, por exemplo, levantar muito rápido a cama, eu tenho uma sensação de flutuação, uma sensação de instabilidade. Tá? Boa noite para a Simone Vaz. Houve uma pergunta relacionada a anti-inflamatórios. Se alguns anti-inflamatórios eles podem causar a tontura. Não existe uma relação direta entre o uso de anti-inflamatórios com o quadro de labirintite, tá? Então, assim, existe essa grande diferença entre a tontura e o desequilíbrio. É importante a gente investigar com um especialista a respeito disso, ok? Bom, eu estou encerrando. Lourdes Cabral, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. A quarta-feira que vem, 8 horas da noite, eu estarei aqui ao vivo com mais uma live. Muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela participação. A live vai ficando mais interativa, vai ficando mais dinâmica, assim quando você pode comparecer e respondendo e perguntando para mim, a gente vai interagindo. É muito interessante isso, bem muito prazeroso. Obrigado por todos. Sônia, muito obrigado para você também. Bom descanso. Até semana que vem, quarta-feira, véspera de feriado, no próximo dia 11 de outubro, eu estarei aqui com mais um tema. Durante a semana eu vou postando o próximo tema. Até lá. Tchau, tchau. Fique com Deus.